A volta do Cristo. Todas as religiões da Terra esperam para este final de ciclo a volta de um Messias, de um Avatar ou de um ser crístico, que virá para libertar os homens e salvá-los das grandes catástrofes, prometendo-lhes o reino dos céus. Para os cristãos, este Messias é o próprio Jesus Cristo que retorna, cumprindo assim as profecias bíblicas com relação à volta do Messias. As manifestações avatáricas do passado. Em toda a história da humanidade, os mentores do Projeto Terra, de tempos em tempos, enviam para a superfície terrestre seres iluminados com o intuito de dar diretrizes básicas para os povos da superfície. Assim, vários iluminados passaram pela história trazendo suas mensagens de paz, amor e realização interior. Na Atlântida, tivemos duas grandes manifestações avatáricas, Antúlio e Anfion. Na Índia, tivemos Krishna, Rama, Buda. Na Grécia Antiga, tivemos Platão, Sócrates e outros grandes mestres e filósofos com grande sabedoria. Na China, apareceram Lao Tzu, Chuang Tzu e Confúcio, grandes mestres espiritualistas que fundaram o alicerce do pensamento chinês. E para os hebreus, o tão conhecido Jesus, o Cristo. Como ocorre uma manifestação avatárica? É muito comum nas religiões ocidentais os deuses possuírem características muito humanas. Os deuses são encarados como pessoas, indivíduos com muita sabedoria, filhos de Deus, etc. Continuam sendo egos isolados dentro de seus corpos e estão longe de todas as paixões e fraquezas humanas. As religiões comuns não sabem, na verdade, o que são os seres de ordem crística e como são os seres que habitam as dimensões superiores do mundo astral. Suas manifestações no plano físico se dão de maneira muito diferente das pessoas comuns que estão vivenciando as experiências no projeto Terra. Os homens comuns encarnam suas almas em corpos densos e, a partir daí, prosseguem suas vidas na superfície. Uma manifestação avatárica acontece de forma totalmente diferente, com uma preparação muito especial e antecipada de tudo o que irá acontecer. Tudo é planejado com muita antecedência e avaliado o impacto que tal manifestação irá provocar nas culturas e na civilização, naquele momento em especial. Os mentores do Projeto Terra preparam estas manifestações com o intuito de dar diretrizes básicas para o aperfeiçoamento espiritual dos povos e corrigir algumas distorções que naturalmente ocorrem em projetos dessa natureza. As manifestações superiores ocorrem dentro de uma ordem muito rígida e em momentos especiais para a civilização, procurando trazer ensinamentos superiores aos povos de superfície, bem como alinhar o projeto Terra em suas bases originais. A manifestação avatárica. Um ser crístico não encarna como um homem comum, como já disse anteriormente. Ele manifesta-se em uma consciência pré-determinada, em um indivíduo previamente escolhido para essa missão. Devemos retomar aquele conceito de seres crísticos que foi discutido no primeiro capítulo deste livro. Os seres de ordem superior não são indivíduos, ou seja, suas consciências não são individualizadas nem tampouco restritas em corpos físicos ou qualquer corpo de outra natureza. Eles possuem uma consciência cósmica e até mesmo não podem ser chamados de seres ou pessoas, pois não são.
são a própria consciência manifestada em uma situação onde o corpo, forma, imagem ou qualquer outra característica que crie o conceito de pessoa ou indivíduo é falsa. Aqui na Terra é muito comum nas filosofias orientais o conceito de que quando um homem atinge o nirvana ou a iluminação, ele perde sua individualidade ou o seu eu pessoal, passando a fazer parte da consciência cósmica. Na Índia, quando Siddhartha Gautama se iluminou, ele se transformou no Buda. Ele mesmo dizia que Siddhartha havia morrido e que ali estava somente o Buda. Assim, quando ocorre a transcendência da alma, é como se o ser individual se fundisse com uma alma maior e sua consciência, que anteriormente estava individualizada e identificava-se apenas com seu corpo, funde-se com uma consciência maior. Usando uma linguagem moderna, podemos dar o seguinte exemplo. Imaginemos que cada homem na Terra seja um microcomputador e que sua consciência constitua a memória desse microcomputador. Depois de uma longa experiência acumulando dados em sua memória individual, esse microcomputador liga-se a outro supercomputador que possui uma memória gigantesca, reunindo em si a experiência individual mais a dessa grande máquina. Assim, quando esse microcomputador une sua memória a esse supercomputador, ele deixa de existir como microcomputador e funde-se ao macrocomputador. Dessa mesma forma ocorre com a consciência humana. Os iluminados e os que transcenderam a barreira do ego, que é a consciência individualizada, perderam uma individualidade e fundiram a grande consciência superior, deixando assim de ser indivíduos. Agora, raciocinem comigo. Se para os seres que habitam numa dimensão superior não existe a individualidade, ou seja, não existe esta ou aquela pessoa, mas que porventura tenha algum dia passado encarnações na Terra, como que um ser dessa natureza pode encarnar? Como pode encarnar uma pessoa que não existe como pessoa? Pensando dessa maneira, é que o esoterismo e a oculta sabedoria oriental usam o termo manifestação avatárica, que não consiste numa encarnação deste ou daquele indivíduo, mas sim da manifestação de parte de uma consciência maior. É por isso que os grandes avatares ou manifestações de ordem crística ocorrem em seres especiais e com missões pré-estabelecidas. Esses seres, representantes na Terra das forças superiores, são em si a própria consciência cósmica, manifesta, e assim sua sabedoria e poder são praticamente infinitos para as nossas concepções. Muitos foram os homens do passado que atingiram o nível de Buda e nunca mais encarnaram na Terra, unindo-se assim à consciência maior. No entanto, muitos deles passaram no anonimato e sem muito alarde público. Isso acontecia porque não era o momento de nenhuma missão especial na superfície terrestre. Eles atingiram a iluminação e prosseguiam sua jornada cósmica em outros projetos pelo universo. No entanto, quando se faz necessário e em épocas pré-determinadas, são escolhidas algumas almas em grande grau de avanço em relação às suas experiências na Terra, e a elas são dadas missões especiais. Quando atingem a iluminação e entram em contato com a mente superior, passam a realizar missões de ordem pública, levando a mensagem dos planos superiores para a civilização planetária. Assim ocorreu com Siddhartha, com Jesus e muitos outros no passado, devendo ocorrer no futuro muitos mais. A volta do Cristo. Centenas de religiões de caráter cristão, com seus bilhões de seguidores, esperam a volta de Jesus Cristo,
como previram os profetas bíblicos em seus relatos para o final dos tempos. Essas religiões esperam a volta daquele mesmo homem que viveu há 2000 anos atrás. Jesus, filho de José e Maria. Todos aguardam um homem, um salvador, um juiz, um libertador. O mesmo homem de cabelos e barbas longas de tempos atrás, que irá julgar os vivos e os mortos no dia do juízo final. Vejam a incoerência com nossas ideias. Como um ser crístico, em especial, pode encarnar? Como Jesus pode voltar? Não existe mais Jesus. Já naqueles tempos não existia mais o Jesus, filho de Maria. Ele morreu no dia em que se iluminou e tornou-se um Buda. Fundiu-se com a consciência maior. Como ele pode voltar? Assim, caros amigos, Jesus não voltará, mas ocorrerá nova manifestação avatárica que consistirá da iluminação de um indivíduo pré-estabelecido, ou mesmo da manifestação direta de um ser de ordem superior, que se materializará na superfície terrestre, trazendo consigo a centelha crística. Ele não será Jesus, mas Jesus estará de certa forma contida nele, pois Jesus está contido na memória cósmica, na macroconsciência. Quando perguntei a um de meus mentores espirituais sobre a volta de Jesus, o Cristo, eles me responderam o seguinte: como pode voltar aquele que não mais é? Como pode voltar aquele que nunca partiu? Em todo o tempo vivido, a consciência superior e os altos escalões da hierarquia cósmica sempre estiveram conosco. Sempre fomos um, apenas a consciência humana primitiva, e a que está nas trevas, não enxerga tais fatos. Estamos sempre com todos vós, unidos na missão de triunfar no projeto Terra. Assim, devemos ter em mente que o que ocorrerá será uma manifestação crística, ou melhor, segundo meus mentores, haverá não uma, mas várias manifestações crísticas de ordem superior e ao mesmo tempo. Muitos serão os iluminados que estarão cumprindo missão nos momentos da grande transição aquariana. As forças iluminadas do espaço estarão presentes com suas frotas de naves e de seres representantes da consciência maior, promovendo assim os desígnios da consciência suprema. Será difícil encontrar apenas um Cristo, no meio de tantos que se manifestarão nesses dias. Portanto, é necessária uma mudança de conceitos para que possamos compreender um pouco mais o que ocorrerá nesses dias vindouros. O término de projetos e as manifestações crísticas. Em todo final de ciclo planetário, uma grande transição e uma grande transformação são necessárias. Sendo assim, é preciso que seres de ordem superior manifestem-se diretamente na superfície para dirigir de perto operação de tamanha envergadura. Da mesma forma que ocorreram na Atlântida e na Lemúria, também hoje se faz necessário a presença desses seres iluminados entre nós, para assim transmitir as novas diretrizes básicas para a nova civilização emergente da transição. Muitos podem perguntar por que as manifestações avatáricas ocorrem nos momentos de crise e não fora dessas fases? A resposta é simples. Isso significa que tudo está ocorrendo de acordo com o projeto original e não se faz necessária a presença física de seres dessa natureza. Porém, quando se aproxima a renovação cíclica e os finais de projetos, uma profunda operação de mudanças radicais ocorre, sendo importante e necessária a presença íntima de seres iluminados. O Cristo e o Anticristo. Em nossa sociedade atual, não existe lugar para homens íntegros e puros de coração,
como seres crísticos, cujos ideais de vida estão centrados em valores completamente diferentes daqueles buscados pelos homens de hoje. Estamos assistindo ao final de nossa civilização, um esbanjar de recursos materiais e humanos. A energia do homem é dirigida para as ações mesquinhas e de caráter destruidor. Milhões de dólares são gastos em armamentos sofisticados, fomentando guerras pelo mundo, onde a vida das pessoas não possui valor algum. Os interesses financeiros suplantam todos os valores humanos e espirituais que possam existir por parte de pequenos grupos ou entidades. Uma sociedade dominada pelas grandes empresas, oligopólios, multinacionais, empresas petrolíferas, enfim, um mundo todo construído em cima de valores puramente materiais. Os projetos militares gastam vultosas somas de dinheiro enquanto a sociedade não tem onde morar, não tem educação básica ou assistência médica. Um pequeno míssil chega a custar mais de $1 milhão, valor que daria para construir uma escola inteira e um hospital. Uma sociedade assim estruturada politicamente não está preparada para receber ou compreender um ser crístico, nem tampouco seguir de imediato seus desígnios. As instituições científicas. Todas as instituições científicas estão voltadas para servir essa sociedade construída dentro de padrões materialistas. A maioria das pesquisas científicas trabalha a serviço de governos politicamente muito pobres. Todos os recursos científicos são dirigidos à construção de armas a serviço de empresas, cujo objetivo principal é o de ampliar seus lucros pessoais. Na verdade, as instituições científicas são altamente corrompidas pela filosofia social de um mundo decadente. Longe de valores espirituais e cósmicos, a ciência está a serviço dos medíocres e não da humanidade ou em busca de verdades. Os governos jamais liberariam publicamente o que já sabem sobre a presença extraterrestre. Essas coisas desestabilizariam toda uma estrutura social, pois levariam ao questionamento sobre valores filosóficos muito diferentes de tudo aquilo que hoje existe. Estariam convivendo com uma força superior, coexistindo com nossa pobre ciência e com essa decadente política. Os governos não estão preparados para admitir essa realidade publicamente. Todas as pesquisas científicas são passadas pelo crivo de instituições políticas e quando se trata de assunto de natureza muito constrangedora, como a presença extraterrestre, tudo deve ser feito sobre o máximo sigilo. O povo jamais saberá o que realmente acontece por trás da ciência. Se fosse revelado ao público o que de verdade aconteceu nas viagens espaciais, já seria um grande transtorno, pois todas as missões espaciais, tanto americanas como soviéticas, foram seguidas de perto pelos irmãos extraterrestres, inclusive com contatos físicos e visuais bem próximos. Como todos podem notar, as instituições científicas têm o rabo preso com o sistema. Sendo assim, também não está preparada para receber ou compreender um ser crístico. O Cristo seria ridicularizado perante as instituições científicas, a menos que esse ser usasse de todo o seu potencial, mostrando grandes milagres, desestruturando assim essas instituições. Aqui pode-se notar muito claramente as energias do anticristo. Tudo aquilo que não serve às energias crísticas pode ser chamado de anticristo. As instituições religiosas. As instituições religiosas sobrevivem hoje em extrema harmonia com as instituições políticas.
Dessa forma, já dá para perceber o quanto elas são falhas no sentido de dar uma diretriz espiritual verdadeira para seus seguidores. A maioria das instituições é muito pobre espiritualmente. Seus conhecimentos sobre a verdadeira natureza das coisas são muito primitivas e completamente distantes da natureza real das verdades cósmicas. Passaram mais de 10.000 anos e as religiões não resolveram o problema da humanidade nem do homem individualmente. Isto já é uma prova suficiente de que estas instituições são falhas em todas as suas bases. Os homens estão atrelados às crenças medíocres, aos rituais tolos e às verdades infantis, quando muitas não são manipuladas por interesses escusos de seitas ou facções políticas através da crença popular. As instituições estão minadas pelo germe da ignorância e das trevas, na qual o ser humano comum está existindo. Hoje, as religiões são frutos de uma filosofia social e política, pois a grande verdade ditada pelos seres crísticos viria totalmente de encontro a todos os valores hoje pré-estabelecidos na sociedade. O Cristo seria hoje um grande anarquista político-social e principalmente um anarquista religioso. As religiões também não estariam preparadas para o encontro com o verdadeiro Cristo. Tentem investigar como as religiões de hoje encaram os seres extraterrestres e terão uma visão clara de como elas estão totalmente despreparadas para enfrentar as verdades crísticas. O Cristo Destruidor. Todas as profecias convergem para grandes mudanças geológicas neste final de projeto. O mundo seria assolado por muitas guerras e, ao final, a grande batalha do Armagedon, onde seriam utilizadas as armas nucleares, provocando uma gigantesca destruição. É interessante notar que os mentores do Projeto Terra estão permitindo que o próprio homem seja o causador de sua própria destruição, para que posteriormente as forças cósmicas interfiram reestruturando o planeta. A destruição da sociedade atual e de grande parte dos recursos naturais através de uma guerra nuclear estaria nas mãos do próprio homem, tendo como resultado dos caminhos adotados por essa civilização. O homem materialista e distante dos valores espirituais construiu uma sociedade pobre e sofredora, impossível de se viver e conquistar algum progresso real para o espírito encarnado. Sendo assim, ela já estava fadada à destruição por si só. Era apenas uma questão de tempo para que se autoconsumisse. Isso vem mostrar para essa humanidade que uma sociedade baseada nesses valores materiais não poderá sobreviver por muito tempo. Chegamos então à conclusão de que é inevitável a destruição dessa sociedade, que em primeiro plano será causada pelo próprio homem. Após a destruição do mundo e do desequilíbrio geral deste modelo social, o planeta mergulharia num caos total. Seria, sem dúvida nenhuma, the day after de uma guerra nuclear, com uma humanidade destruída, vivendo num mundo totalmente poluído pelos resíduos da guerra, com muitas epidemias alastrando-se por todo lado. Um quadro que por si só levantaria em pouco tempo a extinção da vida no planeta Terra. Como já vimos nos volumes anteriores, os resultados seriam devastadores se não ocorressem as interferências superiores. Para a implantação de uma nova fase planetária do Projeto Terra em sua nova versão no terceiro milênio,
está programada a grande transição geológica, ou seja, a reestruturação física do planeta. Já discutimos isso detalhadamente nos capítulos anteriores. É importante que todos compreendam essas questões e o porquê da necessidade dessas mudanças físicas. O mundo necessita de limpeza geral para a inauguração da nova civilização. Os restos poluentes deixados pelo velho mundo têm que ser totalmente removidos. Qual seria então o verdadeiro papel da manifestação avatárica em meio a esse mundo confuso e caótico que se desintegra por si só? A resposta é muito simples. A transição para esse mundo tem que ser total. O mundo velho tem que ser destruído em todos os sentidos, ele será arrasado fisicamente, a sociedade será totalmente destruída, todo o sistema vigente cairá por terra. O apocalipse interno do homem. O papel do Cristo cósmico é o de destruir o velho homem internamente e provocar seu apocalipse interno. Ele trará novas mensagens, novos horizontes, novos modelos espirituais, tudo novo, destruindo o mundo velho que existia dentro do homem, as velhas crenças, as velhas religiões que nada têm a ver com o verdadeiro Cristo. Nesse sentido, o Cristo virá para destruir um homem e construir um outro. Vejo o Cristo e as forças cósmicas a seu serviço como forças destruidoras em primeiro plano. O Cristo virá para se confrontar com todas as instituições políticas, religiosas e científicas. Certamente ele destruirá todas, pois todas elas são frutos da ignorância, corrupção e favoritismo. Todas elas estão corrompidas pelo mal geral que angustia internamente o ser humano. Todas estarão em xeque-mate diante das forças iluminadas do espaço. É como se tivessem que prestar contas de todas as suas atividades na Terra ao Deus maior. Nenhuma dessas instituições, nem o próprio homem individualmente, estarão preparados para compreender o que o verdadeiro Cristo virá fazer, dizer e mostrar. Certamente não reconhecerão novamente o Cristo como tal. Para que todos possam compreender o que quero dizer com isso, vou contar uma pequena história ilustrando tal fato. O dia do grande contato. Imaginem o seguinte: uma gigantesca nave espacial de origem extraterrestre começa a sobrevoar lentamente as grandes cidades mundiais. Uma nave jamais vista na Terra, de grande beleza, luminosa e extremamente silenciosa. Ao sobrevoar as grandes cidades, causará profundo impacto em toda a população e indignação de todas as instituições científicas, culturais e religiosas que sempre negaram esse fato ao mundo. Estariam todos diante da verdade maior, a verdade de que não estamos sós no universo, que não somos a inteligência maior sobre a Terra e que nem somos a máxima criação de Deus. Somente este fato estaria destruindo centenas de mitos culturais e dogmas científicos imutáveis. Após esta aparição vista no mundo todo, pois a tal nave sobrevoaria quase que todas as cidades do planeta com o intuito de se mostrar a todos os seres humanos, e para que não reste nenhuma dúvida de sua realidade, estaria sendo preparado o seu pouso e um grande contato entre seus tripulantes e os homens da Terra. A população entraria em pânico. Muitos achariam que os alienígenas maldosos estariam invadindo a Terra. Os governos de todo o mundo estariam interessados em adquirir particularmente um contato para obterem sozinhos os conhecimentos científicos engendrados nesse encontro. Os religiosos de todo o mundo e de todas as seitas estariam malucos
para saber qual seria a religião dos seres tripulantes, se eles acreditavam em Deus, se acreditavam em Jesus, em Alá, etc. Milhares de questionamentos estariam passando pelas mentes de todo ser humano. Pela primeira vez na história, a humanidade estaria de frente a seres mais avançados que ela. Este voo sobre as cidades do planeta duraria algumas semanas, dando tempo aos homens de se prepararem para o grande contato. Chegado o grande dia, a gigantesca nave luminosa aproxima-se do prédio das Nações Unidas e, num alvoroço geral das Forças Armadas, em alerta máximo, a nave suavemente pousa diante do mundo. Milhares de pessoas dirigem-se para o local. Repórteres e redes de rádio e TV estarão todas no local. O exército, a polícia cercam tudo, porém não seria mais possível esconder nada da humanidade, pois esse contato estaria programado para toda a humanidade. Durante horas a nave fica pousada apenas, sem nenhum ser extraterrestre se manifestando, dando tempo para que todos se preparem para o momento do encontro. Todos estariam se perguntando: como será que eles são? Será que eles são feios ou bonitos? Altos ou baixos? Amigos ou inimigos? Vieram em paz ou em conquista? Todas essas perguntas tolas estariam passando nas mentes dos humanos. Todas as autoridades mundiais seriam convocadas a participar desse encontro, presidentes de todos os países, autoridades religiosas mundiais, papas, bispos, etc. As instituições científicas estariam representadas por especialistas em todas as áreas do conhecimento humano, pois todos queriam pesquisar de perto este fenômeno. Chegado o grande momento, abrem-se as portas da gigantesca nave e começam a descer centenas de seres extraterrestres, um de cada raça diferente, representando uma infinidade de mundos pelo espaço. Somente esse fato já desestruturaria a todos, pois esperariam ver uma raça ou um tipo de ser. No entanto, estavam ali presentes os representantes de uma frota cósmica de seres iluminados, que há muito já haviam se libertado das condições primitivas de mundos densos. Todos estariam completamente pasmos com tal visão. Um representante dos seres extraterrestres se aproximaria mais e chamaria as autoridades para um diálogo. Nesse momento, todos os canais de televisão, rádios e fotógrafos já estariam fazendo seus trabalhos. Centenas de microfones seriam colocados diante do ser à espera do seu pronunciamento. Então o ser inicia seu discurso dizendo: muita paz a todos os homens deste planeta. Viemos em paz e representamos a Federação Unida dos Mundos Ascensionados. Estamos aqui em missão e a serviço do Conselho Maior dos Mentores do Universo. Muita paz a todos. Todos, estarrecidos diante de tal fato, não saberiam o que dizer. As distâncias entre o ser humano e estes seres são tão grandes que esse contato seria um caos para todos os valores humanos. Vamos imaginar um presidente em contato com esse ser fazendo a seguinte pergunta: como é seu mundo politicamente? Como vocês veem o nosso mundo politicamente? A resposta seria incompreensível para o homem. Em primeiro lugar, responderia acerca de como vem a política do homem. Seria uma crítica interminável, mostrando a pobreza da política humana de todos os governos da Terra, no comando de seus povos. Mostraria abertamente as corrupções, os descasos e os protecionismos. Esses seres diriam que há muito tempo observam os homens e sabem de tudo o que se passa na superfície desse mundo, bem como nas mentes de cada ser humano e de qualquer autoridade desse planeta. Todos os absurdos, as injustiças, todos os erros cometidos, todas as guerras, as legislações em causas próprias, enfim,
eles poderiam apontar todas as falhas políticas diretamente e revelá-las para a humanidade. Como veem, esses extraterrestres seriam altamente inconvenientes a todos os poderes governamentais e ideologias políticas sobre a Terra. Um grande conflito estaria sendo estabelecido entre forças da justiça cósmica e os poderes políticos vigentes. Agora, imaginem uma autoridade científica dirigindo-se até eles e perguntando: como é a ciência do seu mundo? Como vocês veem a ciência do homem aqui na Terra? Novamente, a mesma história se repetirá. Eles dirão as verdades altamente dolorosas. A ciência terrestre sempre esteve a serviço dos poderosos e nunca a serviço real da humanidade. Nunca serviram à causa maior para a construção de um mundo melhor, centrado nas leis divinas do amor universal. Esses seres estarão mostrando a pobreza da ciência humana face ao materialismo filosófico que conduziu o homem e a ciência à beira da destruição total do planeta, e que era por este motivo que eles estavam interferindo naquele momento. A ciência e os poderes políticos eram os grandes culpados por esse caos planetário. A ciência e os cientistas, extremamente orgulhosos, seriam arrasados por esses seres em todos os sentidos, quer de natureza filosófica como de natureza científica. Todos os pontos seriam criticados. Em resumo, esses seres seriam altamente inconvenientes aos cientistas e ao modelo científico dos humanos. Certamente não seriam bem recebidos, pois estariam diante de uma espécie de julgamento, diante de seres que tudo sabem e nada pode ser deles ocultado. Imaginem uma grande autoridade religiosa dirigindo-se até eles para interrogá-los. Vocês acreditam em Deus? Como é Deus para vocês? Conhecem Jesus Cristo? Como é Jesus Cristo para vocês? Vocês, amigos leitores, já podem estar imaginando as respostas. Tudo o que for respondido por esses seres entrará em conflito com todas as verdades religiosas escritas e ensinadas há milhares de anos. Estarão criticando fortemente as posturas religiosas que falharam totalmente em conduzir os homens a uma sociedade harmônica e espiritualmente evoluída. Criticarão também o primitivismo dos conceitos divinos de Jesus e dos seres crísticos, afirmando serem eles próprios as autoridades crísticas a serviço do Deus maior. Todas as instituições religiosas, sejam cristãs ou não, estariam confusas com as respostas e as novas verdades reveladas por tais seres. As religiões cairiam por terra e seriam totalmente abaladas em seus alicerces básicos. Resumindo, nenhuma instituição religiosa estaria preparada para essas verdades, pois todas elas seriam totalmente antagônicas aos princípios vigentes até então. Certamente seriam considerados enviados do demônio à terra, pois suas pregações estariam totalmente contrárias às dos livros sagrados. As religiões iriam instigar o povo a rechaçar as novas verdades dos irmãos extraterrestres. Conclusão: nenhuma instituição estaria preparada para um encontro dessa natureza, pois se veriam diante de verdades cósmicas e de seu próprio julgamento. Todos os erros seriam publicamente revelados e ninguém suportaria isso. Usei essa história para ilustrar como o Cristo seria hoje recebido pela humanidade. O Cristo, a manifestação avatárica, ou mesmo Jesus, estava totalmente em conflito com todos os modelos culturais e religiosos de hoje. Ele seria um homem autêntico em meio a uma sociedade em profunda decadência. Portanto, todos os seus valores superiores seriam altamente questionados e jamais aceitos pelo homem comum. Dessa forma é que vejo o Cristo como um destruidor,
pois creio que ele vem para destruir toda a estrutura interna da sociedade e da cultura humana. Será o mais anárquico de todos os homens, será o mais incompreendido, o mais combatido. Será chamado de falso profeta, o anticristo, pois pregará uma filosofia totalmente diferente da existente na Bíblia. Será um Cristo muito diferente de tudo aquilo que está escrito e que toda a humanidade espera. É bem provável que ele passe e as autoridades eclesiásticas não o reconheçam como o verdadeiro Cristo, ficando à espera daquele Cristo que desenharam em suas imaginações. Devo alertar que mesmo entre aqueles que estão preparados para o verdadeiro Cristo, poucos irão reconhecê-lo como o Cristo, porque ele virá pelas formas mais sutis e nunca imaginadas pelos humanos. A figura do Anticristo. O mundo todo espera para o final dos tempos a vinda do Cristo, mas espera também a figura do Anticristo, profetizada por muitos videntes. Este ser seria o causador da grande guerra final que levaria a humanidade à destruição total. É extremamente cômodo para todos colocar a culpa e a responsabilidade do grande conflito final nas mãos apenas de uma única pessoa, o Anticristo. Somente ele seria o responsável por toda espécie de guerra, sofrimento e destruição da humanidade. Em nossa pobre dialética filosófica do mundo dos opostos, sempre que criamos um Deus, necessitamos criar o demônio. Sendo assim, quando criamos o Cristo, necessariamente criamos o Anticristo. Todos nós somos responsáveis, de alguma forma, pela construção dessa sociedade doentia e decadente. O confronto final não poderá jamais recair nas mãos apenas de uma pessoa em particular. Todos nós somos responsáveis por esse estado de coisas, pois nunca lutamos realmente para mudar o mundo. Na verdade, nunca lutamos ou fizemos absolutamente nada para mudar a nós mesmos. Sempre vivemos nessa sociedade e acreditamos ser ela o máximo. Agora que ela está à beira da extinção, não conseguimos enxergar a nossa culpa ou a culpa dos nossos governantes, professores, mestres religiosos, que sempre foram coniventes com esse estado de coisas. Nós sempre nos acreditamos santos, os filhos de Deus, e quando chega o momento da decisão final, ou seja, no momento culminante da decadência humana, temos que arranjar um anticristo. Ele é o exemplo perfeito que se enquadra neste caso. Um único culpado para assim aliviarmos a nossa culpa. E ele reuniria todas as características da maldade humana em apenas um só homem, que sem dúvida nenhuma seria reforçado pela mídia mundial. Todos os outros governantes, sacerdotes, políticos, cientistas, professores, construtores de armamentos nucleares, poluidores do meio ambiente, destruidores da vida planetária, todos esses homens seriam libertados da culpa. Esses homens que sempre contribuíram para a pobreza dos povos e para o sofrimento geral da humanidade, somente o anticristo seria responsável pela destruição planetária. Alerto também a todos para esses dados muito importantes. Todos deverão compreender e refletir sobre o seu papel na vida e na sociedade geral. Nós mesmos estaríamos refletidos no anticristo. Tudo aquilo que não podemos admitir como nossas atitudes passaram para essa figura alegórica. No entanto, os mentores da vida terrestre sabem a verdade sobre tudo e sobre todos. Nada poderá ser escondido, ocultado e transferido para terceiros. Nossos atos e atitudes ao longo dos milênios estão todos registrados no acástico cósmico. Do meu ponto de vista particular, o verdadeiro Cristo será, na verdade, o anticristo. Somente ele virá contra todos os valores, contra todas as pregações religiosas de então e contra todas as instituições científicas, políticas e religiosas. O verdadeiro Cristo será o oposto a todas as expectativas registradas nas Escrituras, ditas sagradas. Dessa maneira, todas as instituições o combaterão como anticristo.
como aquele que se diz o Cristo, mas suas palavras e pregações são totalmente opostas às do Cristo esperado por todos. Sem dúvida nenhuma, esse personagem será o Cristo para poucos e o Anticristo para muitos, da mesma forma que hoje nossos líderes políticos mundiais são nossos santos e ídolos do universo materialista da sociedade. Hoje, o povo anda em passeatas aclamando líderes políticos e líderes religiosos como enviados por Deus para guiá-los na terra. O povo jamais estaria preparado para compreender ou discernir o verdadeiro Cristo, pois, como podemos ver, não conseguem distinguir um líder político medíocre de um simples homem superior. Está, portanto, demonstrado que a maioria jamais reconhecerá o verdadeiro Cristo, mas estarão esperando e apontando muitos anticristos para fugirem de suas próprias culpas perante a humanidade e a sociedade. O porquê da vinda do Cristo somente no final do projeto Terra. Muitos poderiam perguntar: por que Cristo só viria nos momentos de crise? Por que ele não veio antes para que assim pudesse realmente salvar a humanidade desse destino catastrófico? Como já apresentamos anteriormente, o verdadeiro papel do Cristo e de seus enviados não é o de instrumento de salvação, mas sim de fechamento de um projeto implantado há milhares de anos. Durante todo esse tempo, o mundo esteve cumprindo seu papel e as almas encarnadas tiveram suas experiências de vida e seu progresso espiritual dentro desse modelo planetário. Tudo flui dentro dos planos dos mentores maiores e, chegado o fim do projeto, são necessários mecanismos de ajustes e preparação para seu encerramento, bem como para a implantação do novo. Os enviados crísticos à Terra arrebatam almas em um estado de consciência compatível com o nível estabelecido pelos mentores. Faz-se necessário a separação natural do joio do trigo, e a energia crística presente atrairá de forma natural todos aqueles que estiverem vibrando nessa mesma frequência energética. O papel dos enviados é o de simplesmente levar a mensagem aquariana, lançando assim a semente de um novo tempo. Os homens que estiverem vibrando nessa sintonia ouvirão e acatarão as mensagens, pois as compreenderão naturalmente em seus corações. Se não houvessem essas manifestações, muitos poderiam se perder e serem consumidos pela decadência desta civilização. Assim, é de vital importância a presença de mensageiros e da própria intervenção avatárica. As forças superiores estariam assim intervindo diretamente com o intuito de despertar os que já estarão prontos. A separação do joio do trigo. É importante compreendermos que a reestruturação planetária se dará em todos os níveis. Isso significa que ela ocorrerá também nos planos espirituais. Todo o plano astral será transformado e preparado para o novo ciclo no qual este mundo entrará. Existem hoje no astral Terra muitos preparativos para essa operação gigantesca. Cidades extras estão sendo construídas para abrigar milhões de almas que para lá irão durante a transição e aguardarão suas instalações definitivas em outros projetos pelo cosmos. Em um determinado momento serão separadas e organizadas em grupos para assim prosseguirem suas experiências dentro de seus atuais padrões de espiritualidade e de sabedoria. Muitos outros mundos pelo universo afora vivem momentos de transição semelhantes, pois eles são dirigidos pelos mesmos mentores estelares do nosso mundo. Assim, esses projetos são harmoniosamente alinhados para que possam transitar em conjunto, dando a possibilidade do intercâmbio de almas. A horda humana manifesta-se em incontáveis mundos pelo universo
e tudo é projetado por consciências cósmicas nunca imaginadas por nós. Tudo é muito claro quando se tem uma noção mais ampla e profunda dos planos cósmicos. Em um determinado momento, acontecerão as transmigrações estelares com as almas, em grupos, dirigindo-se para os seus mundos de destinos. Lá receberão as instruções necessárias do projeto a ser vivenciado. Aqui na Terra ficarão grupos de almas que estarão compatíveis com o novo projeto a ser implantado e também receberemos grupos de almas transmigradas de diversas origens estelares, oriundas de outros projetos alinhados ao nosso. Estas almas estariam em condições compatíveis e até muito mais avançadas do que as que habitam hoje a Terra. Elas estariam continuando seu progresso espiritual, bem como auxiliando as terrestres em sua nova jornada no terceiro milênio. O papel dos seres crísticos e das manifestações avatáricas é o de promover essas reestruturações e realizar operações de grande porte, comandando grandes forças espirituais para este feito. Portanto, a atuação deles deverá atingir todos os níveis de experiência humana, ou seja, encarnados e desencarnados. Muitos irmãos que há dezenas de anos estão no astral terra, sem condições de encarnar, estão esperando este momento para suas transmigrações, bem como suas reintegrações no projeto Terra no terceiro milênio. As manifestações das forças crísticas nos momentos da transição. Devemos compreender que forças superiores de ordem crística estarão atuando intensamente na Terra nos momentos mais cruciais da transição. Serão muitas as forças pelas quais essas energias atuarão, e essas forças avatáricas não são pessoas individuais, mas sim consciências cósmicas manifestas. Para exemplificar, podemos citar os UFOs e seus tripulantes. O fato de esses irmãos manifestarem-se no plano material com suas naves já incita as pessoas mais materialistas à reflexão sobre a natureza da vida no universo. A procura que farão em busca de maiores detalhes sobre o fenômeno as conduzirá a uma compreensão maior sobre suas próprias naturezas, como espíritos cósmicos que são. As mensagens extraterrestres captadas por sensitivos e paranormais interferem no andamento das religiões e grupos que utilizam os mecanismos da mediunidade como fontes de informação. As mensagens recebidas, quando são captadas por bons médios, contêm elevado grau de pureza com relação à energia crística. Elas traduzirão as verdades mais nobres inerentes ao momento aquariano, contestando todos os modelos velhos de espiritualidade e das velhas religiões. Os extraterrestres também manifestam-se através de raptos de pessoas com o intuito de instigar a pesquisa por parte de outras pessoas, que através da curiosidade poderão chegar à consciência de outras realidades ocultas. Na verdade, tudo não passa de pura psicologia para chegar até os homens de superfície de forma sutil, sem causar maiores perturbações. Pouco a pouco, esses assuntos estão se difundindo e preparando a humanidade para uma intervenção mais acentuada num futuro próximo. Muitos já ouviram falar em Astar Sheran, pois é grande o número de médiuns e sensitivos que começam a receber mensagens deste aparente ser que se apresenta como membro da ordem crística. Na verdade, Astar Sheran não é uma pessoa ou um indivíduo, mas sim uma manifestação avatárica através de uma imagem psíquica de um ser. Já comentamos no início deste livro que os seres crísticos não existem mais como pessoas.
individualizadas, mas para poderem ser compreendidas por consciências individualizadas, como são os homens de superfície, é necessário que essas forças se manifestem de forma personalizada. Compreenderemos melhor esse fato se considerarmos como Astar o nome de um comando crístico operacional, que passa a atuar e a coordenar o projeto Terra nesses momentos de transição planetária. Esse comando está encarregado de acompanhar e coordenar todas as operações técnicas e estruturais desse fim de projeto e da instalação da nova fase no terceiro milênio. Ele é uma consciência crística que se manifesta no astral Terra como forma humana, utilizando tecnologias adequadas para as operações que estão sendo levadas a cabo. Naves sofisticadas, aparência humana muito bela, angelical, pois essas formas estão gravadas no subconsciente da humanidade. Muitas outras raças com aparência não angelical e até esquisitas ou feias para os padrões humanos estão hoje operando na Terra a serviço dessa consciência crística maior. Essas forças interferem de muitas maneiras, mas a principal delas no momento é a psíquica. Eles escolhem pessoas com certo grau de compreensão e aumentam suas capacidades naturais para que assim tenham maior acesso a algumas verdades cósmicas. Essas pessoas são treinadas por eles, para que possam disseminar a mensagem aquariana para muitas outras pessoas. No Astral Terra foram instalados equipamentos sofisticados que enviam para todo o planeta uma transmissão psíquica constante. O conteúdo dessas ondas são mensagens espirituais, imagens de naves, seres belos e uma série de dados referentes ao momento aquariano. Essas ondas atingem a humanidade e são captadas por todos os homens, de acordo com o grau de paranormalidade e sensibilidade de cada um. Essas informações chegam de forma mais ou menos clara. Para a maioria, são simples intuições que as movimentam em busca do universo espiritual. Porém, para alguns poucos, essas informações chegam um pouco mais claras, com visões e captação de mensagens intuitivas de bom conteúdo. E, para bem poucos, essas ondas são captadas em seu conteúdo integral e com muita pureza. Para essas pessoas são reservadas instruções mais claras para que possam atuar e auxiliar o planeta nesse momento especial. Essas são as chamadas pessoas escolhidas pelos deuses que irão preparar o caminho para a chegada do grande dia. Como se pode notar, essa também é uma forma de manifestação avatárica, pois é uma energia de uma consciência superior manifesta através de algumas pessoas escolhidas para auxiliar no processo como um todo. Da mesma forma que João Batista atuava junto à manifestação de Jesus. No momento crucial da transição aquariana, essas forças extraterrestres estarão manifestando-se fisicamente e interferindo diretamente em operações de resgate e arrebatamento. Como já foram comentadas nos capítulos anteriores, essas operações se darão em conjunto com os irmãos intraterrenos. Quero que todos os leitores compreendam que o Cristo cósmico está em tudo isso e em todas essas formas de manifestação. Ele age através de todos nós, de todas as formas possíveis e inimagináveis. Espero que não fiquem esperando um único ser crístico, um único homem, representante de Deus, que chegará na Terra para nos libertar. A libertação está dentro de nós mesmos e ela não virá de fora, através de um ser superior. Compreendam bem essas coisas e esse fato em especial. Caso contrário, não compreenderá o Cristo verdadeiro, que está sempre vivo e jamais nos abandonou.
Sempre esteve conosco, somente nós é que estivemos cegos e não pudemos enxergar estas coisas. O equilíbrio yin e yang no momento da transição. Muitos me perguntam sobre os cataclismos, sobre a Grande Guerra, sobre o teor e a intensidade da destruição física do planeta e da civilização. Essas pessoas querem saber se os mestres espirituais e se os seres extraterrestres que nos orientam já nos informaram sobre a data exata de tais acontecimentos e qual a intensidade deles. O que nos foi informado é que o momento exato para esses fatos acontecerem ainda não estão definidos no espaço. Porém, a intensidade, o grau de destruição e de sofrimento da humanidade só serão definidos no momento dos acontecimentos. Segundo eles, isso ocorrerá devido a um balanço energético e espiritual que se fará no planeta. De acordo com essa pesagem, será então definida a intensidade dos acontecimentos. Isso nos fornece certo grau de liberdade e nos tira da fatalidade dos eventos. Dá-nos a oportunidade de ainda atuar amenizando os níveis dessa transição. Toda nossa atuação no sentido de espiritualizar e conscientizar o homem de hoje nos fornece pontos positivos nessa balança final. Qualquer pequena contribuição vinda de qualquer pessoa, de qualquer nível social e intelectual, será importante na soma geral. Portanto, devemos convocar todos para esse trabalho aquariano. Quando perguntei a um irmão extraterrestre sobre esses fatos, ele me respondeu: a lei sempre foi simples e clara. O homem só colhe aquilo que planta. Aquilo que plantares hoje, colherás amanhã. Podemos então compreender como tudo funciona, como tudo é muito simples em termos cósmicos. Logo, tudo depende em grande parte de nós mesmos. Tudo está em nossas mãos e podemos juntos amenizar em muito o sofrimento humano. A salvação. Todas as religiões e filosofias terrestres que ainda estão presas na dialética dos opostos e em uma filosofia primitiva sempre consideraram o homem como um pecador e um culpado por sua condição. Todas as religiões prometem a salvação e o reino de Deus. Os homens têm que escolher entre dois caminhos: o caminho do céu ou o caminho do inferno. No entanto, o caminho do céu, segundo a maioria das religiões e filosofias, está baseado em conceitos puramente humanos e primitivos, conceitos de uma moral doentia, de uma sociedade nas trevas que se julga no direito de ditar o que é certo e o que é errado, e a dizer o que é divino e o que é demoníaco. As pessoas são conduzidas por caminhos que não as levam a lugar algum. Os homens de hoje são a prova clara de que todas essas religiões falharam e suas doutrinas não conduziram os homens à iluminação e à transcendência. Neste momento em que o Apocalipse se aproxima, todas as religiões convocam seus seguidores para a salvação, mostrando que o único caminho para isso é segui-lo cegamente, pois só eles possuem a receita certa para a salvação. Notamos uma corrida crescente às religiões e às seitas espiritualistas que se propagam aos milhares, todas movidas pelo medo da condenação eterna ao fogo eterno. O medo é o único fator que está movimentando a maioria das pessoas. É óbvio que isso não conduz ninguém à compreensão das verdades maiores, pois essa maioria não possui a preparação real para absorver os conhecimentos maiores, que requerem vivência, dedicação real e momento espiritual kármico. Encontramos muitas pessoas desesperadas com as profecias e com as imagens aterradoras do final dos tempos.
Nosso papel é o de acalmar essas pessoas e mostrar o verdadeiro sentido de tudo. Mostrar que os mentores de ordem crística não são juízes de uma corte que estão aqui para julgar os homens de acordo com seus atos, e que não são juízes que estão com uma tabela de registros em suas mãos, com os pontos positivos e negativos de cada ser humano. Eles não julgam ninguém por nada, eles não estão presos aos mesmos conceitos humanos do certo e do errado. Como já vimos anteriormente, o Cristo esperado por todos não virá. Virá sim algo muito diferente e destruidor desse modelo primitivo de filosofia e de religiosidade, que considero mais repressão do que religião, que mais se distancia do que se aproxima do divino. As pessoas não precisam se preocupar com a salvação, porque ao princípio ninguém está condenado a nada pelo cosmo. Nossa morte é inevitável, com ou sem Apocalipse, ou com ou sem a destruição do mundo. A salvação não é inerente a um momento em especial, pois ela não existe como imaginamos. Podemos até substituir o termo salvação por um conceito mais aquariano, que seria o de iluminação e transcendência. Já falamos muito sobre iluminação e transcendência e sabemos que ela é algo muito especial que depende de uma experiência kármica ao longo de muitas encarnações e que ela não ocorre simplesmente de uma hora para outra. Assim, não é possível correr atrás da iluminação desesperadamente, porque o mundo vai ser destruído. Os motivos que levaram muitos homens do passado a atingirem esses estados de supraconsciência são totalmente diferentes de todos os fatores que estão levando os homens de hoje em busca da espiritualidade. Portanto, a salvação não existe. Ninguém será salvo porque ninguém, na verdade, está condenado a nada. Tudo o que acontecer a cada um de nós e a toda a humanidade será inerente à experiência global da horda humana neste projeto Terra, elaborado pelos mentores maiores. Meditem sobre isso e reformulem suas aspirações espirituais. Procurem encontrar os verdadeiros motivos que os estão levando à busca da salvação. Os destinos cósmicos das almas. Depois de consumado todos os processos de transição na superfície planetária e um grande número de almas estiverem desencarnadas e alojadas nos planos espirituais do orbe terrestre, será iniciada a grande operação de transmigração dessas almas para outros projetos pela galáxia. Os conselhos planetários de cada horda estarão reunidos e preparando os destinos de seus membros, de acordo com cada grau conquistados na experiência planetária. Muitas almas deverão continuar vivenciando suas experiências em projetos kármicos pela galáxia, pois ainda não conquistaram um padrão de consciência suficientes para pertencerem aos projetos da luz. Como o planeta Terra, em sua jornada pelo cosmos, está atualmente entrando em um setor galáctico que, sob fortes influências vibracionais do núcleo da galáxia, ele não poderá mais suportar projetos kármicos por um longo período. Essas fortes vibrações impulsionará os homens encarnados e desencarnados a elevarem suas vibrações em níveis superiores, o que forçará naturalmente uma abertura de faculdades paranormais. Devido a esse fato, a Terra será promovida a um status de planeta de luz, onde as almas encarnadas na Terra nesse novo período, sob o comando Astar, serão almas despertas e acordadas para a natureza maior de suas próprias naturezas. Como a ilustração acima nos mostra, nosso sistema solar está entrando no setor galáctico novo
sob influência de vibrações superiores. Assim, as almas que estiverem ainda sob a lei do karma deverão ser transmigradas para o setor anterior, onde os mundos ainda estão banhados pela antiga radiação vibratória que permitem projetos kármicos e planos umbralinos. Muitos serão os espíritos que receberão o presente de serem transmigrados para outros mundos mais próximos do setor de luz. Projetos e mundos que já vivem e são banhados por essas radiações há muito tempo. Eles encarnarão num mundo de luz e sabedoria onde a espiritualidade e as tecnologias estarão muito avançadas. Todo o umbral terra será evacuado, pois sob o comando Astar, esses níveis não são compatíveis. Assim a Terra passará a operar apenas com espíritos mais luminosos e mais lúcidos. Uma leva de almas que vivenciaram suas jornadas na Terra deverá reencarnar nessa nova fase do Projeto Terra e assim dar continuidade às suas experiências planetárias, porém sob um novo comando da luz. Todo o orbe terrestre será reestruturado e preparado para essa nova fase. Tudo está pronto no plano espiritual terrestre para que essa grande operação se inicie em breve. Projeto Ashram, do professor Laércio, um espaço do terceiro milênio junto à natureza, no Brasil, uma arca de Noé aquariana. O professor Laércio, após todos esses anos de trabalho, ministrando aulas de Tantra Yoga, Tai Chi, Kung Fu, Medicina Oriental, Ufologia, palestras por todo o Brasil, enfim, uma vida dedicada ao desenvolvimento interior e da espiritualidade humana. Está desenvolvendo um projeto avançado de treinamento interior. Para tanto, elaboramos um projeto de seu ashram, uma escola no campo junto à natureza, onde grupos de pessoas possam participar de vivências integrativas, workshops, pesquisas ufológicas, praticar e vivenciar os caminhos da nova era, em sua essência mais pura. Esse projeto engloba alojamentos, refeitórios, locais para cursos e palestras, centros de meditação, centro especializado em pesquisas ufológicas, grupos de Tai Chi, Kung Fu, Tantra Yoga, de cura e medicina alternativa. Haverá um trabalho especial com a terra através da agricultura orgânica e naturalista, onde, em conjunto, será elaborado um processo avançado com relação à alimentação do homem esotérico e espiritual do terceiro milênio. Será organizado um processo de células individuais, onde cada um poderá se instalar perto do projeto para estar em harmonia e conectado com esse trabalho. Nosso projeto já está em andamento na cidade de São Tomé das Letras, Minas Gerais. A sua forma de colaboração será o de divulgar os trabalhos de cursos, palestras, livros, CDs e vídeos para gerar recursos para a execução física do trabalho. Pedimos a colaboração de todos para a execução do trabalho de gerar um ponto de luz e de fazer germinar a semente da nova era. Palavras finais. Ao terminar este último capítulo do livro O Projeto Terra, é necessário que o leitor reflita sobre tudo o que leu e sobre todas as novas informações adquiridas. A verdade não pode ser revelada através de palavras, mas as sementes podem ser lançadas fazendo com que o homem sábio procure cuidar bem da planta e obter uma boa colheita. Todas as informações aqui contidas deverão fazer parte das experiências de vida de cada um. A verdade cósmica será encontrada à medida que cada um despertar, lá dentro de seu interior, à luz da compreensão. Quando o espírito cósmico despertar para a sua verdadeira natureza divina, ele poderá libertar-se das amarras que o prendem na superfície planetária. Porém, antes desse dia chegar, guardem o ânimo, a vontade da pesquisa, da busca e do amor. Lembrem-se sempre que a única chave
que abre todas as portas do universo é o amor. Sem o amor, nada pode ser descoberto, nada pode ser aprendido, nada pode ser revelado. O amor é a raiz de todas as coisas, é a verdadeira fonte da vida, é exatamente onde reside a morada da criação. Muita paz a todos e que vossas vidas sejam repletas de muito amor, felicidade e alegria. E o princípio dessa nova era seja cheia de paz e amor para todos. Laércio B. Fonseca. Uma pequena nota que eu gostaria de dar é que esse ashram mencionado aqui, que seria em São Tomé das Letras, hoje ele se situa em Limeira, São Paulo. Namastê.